Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, os colegas da imprensa. Boa tarde especial aos nossos patrões e às nossas patroas que vieram mais uma vez observar os seus empregados e empregadas trabalharem. Eu espero que venham sempre. A gente tem sessão ordinária toda segunda-feira, toda terça e toda quarta, sempre começando às 15h e não atrasa. E é muito bom quando a gente vem e vê que tem pessoas que vivem na nossa cidade e que estão prestando atenção no trabalho que a gente faz. O vereador Jaime foi muito feliz. O nosso trabalho flui melhor quando nossos patrões e nossas patroas, os donos e as donas da nossa cidade, estão presentes. Preciso dizer às vossas excelências que eu estou, como vossas excelências sabem, no meu primeiro mandato, como alguns e algumas de nós. E tenho aprendido muita coisa. E tenho feito questão de fazer com que esses aprendizados possam ser compreendidos por cada vez mais pessoas. Uma coisa que eu aprendi é que este poder executivo não tem o menor respeito por essa casa. Isso aqui, para o prefeito, é uma instância carimbadora das decisões dele. Não fosse isso, um projeto de lei que altera 6 legislações tributárias não entraria no final do ano em regime de urgência, fazendo que esses vereadores e vereadoras, eu incluso, tivéssemos que fazer das tripas coração, como foi feito, para que o projeto pudesse ser discutido. Não estou falando modificado, estou dizendo discutido. Porque quando ele entra em processo de urgência e dispensa de prazo, a única possibilidade que se tem de modificar é através de uma difícil emenda do plenário, que foi feita. Só que quando volta para a comissão, apenas a emenda do plenário pode ser discutida. Então, na prática, o que sobrou para os vereadores e vereadoras não foi melhorar a lei, foi retirar alguns artigos que se consideravam muito ruins. Porque esses artigos, num procedimento normal de um poder legislativo, seria fazer uma audiência pública, aí se ouviria as partes, se ouviria os comerciantes, se ouviria quem entende de direito tributário, se ouviria a prefeitura, a gente poderia dar sugestões, se abria um prazo de emendas, cada vereador, cada vereadora faria suas emendas, e a gente chegaria aqui a esse plenário com um projeto amplamente discutido. Com todo o crédito que precisa ser dado, e eu jamais deixarei de dar esse crédito, a vossas excelências, eu incluído, que participamos, que forçamos a discussão, a gente estaria somente carimbando ou não carimbando o projeto que a prefeitura decidiu mandar. E aí, eu salvaguardo, inclusive, a atitude do companheiro secretário de Finanças, que veio a essa casa, que explicou o projeto de lei da gente, inclusive depois que já tinha aparecido da Comissão de Finanças e da CLJ, e procurou dialogar com cerca de 8 vereadores, que foram todos e todas fomos convidados e convidadas, e fomos lá ouvir o secretário, que deu algumas explicações, algumas nós concordamos, outras nós discutimos, isso é normal da democracia, e a gente precisou apontar, companheiros, e aí eu peço a vossas excelências a tranquilidade de compreender isso como parte do processo democrático. Nós entendemos que o artigo 17 dessa peça legislativa não é um artigo de consenso. Por quê? Porque hoje está legislado já, inclusive isso é constitucional, é que os imóveis que são propriedade de instituições religiosas têm isenção, entre outras coisas, de IPTU. Nós não queremos discutir isso. Nós achamos, inclusive, que é importante que no local de culto de todas as religiosidades possa haver isenção de alguns impostos, inclusive IPTU. Agora, aqui no artigo 17, ele diz o seguinte: não é somente o imóvel que é propriedade da igreja, ou do terreiro de candomblé, ou do centro espírita. Ele diz que aquele imóvel que está alugado pela instituição religiosa também está isento de IPTU. Mas não é somente o imóvel onde há o culto. Ele determina que tudo que for direta ou indiretamente vinculado à instituição religiosa estaria também isento do imposto. O que inclui o salão de apoio, os salões paroquiais, os seminários, os prédios administrativos e assistenciais, as residências pastorais, os estacionamentos do templo, inclusive, muitos dos templos, inclusive, o estacionamento é pago, né? Mas vamos dar isenção de IPTU.
e aqueles destinados à assistência social ou a obras de caridade pela entidade religiosa. Eu compreendo, como parte de um debate democrático, e aí isso foi debatido, inclusive tinha concordância do secretário, eu não estou contando nenhum segredo, vereador Ayrton Luna, porque essa foi uma reunião aberta para vereadores e vereadoras, inclusive para o público, aqui na casa não tem reunião fechada, que a gente poderia destacar esse artigo para que a prefeitura tivesse a oportunidade de mandá-lo para uma discussão exclusiva desse mérito. Até porque a gente compreende que há vereadores e vereadoras e há parte da sociedade que gostaria, inclusive, de ampliar essa perspectiva de isenção. Então, se há parte da sociedade que quer ampliar a isenção e a parte da sociedade... Eu peço, Vossa Excelência, que pause meu tempo, por gentileza. Senhor presidente, eu gostaria que parasse o tempo. Então, como o projeto, inclusive agora, depois desse necessário e importante debate feito pela sociedade civil e com a grande participação de vereadores, se conseguiu fazer um acordo para retirar alguns artigos que eram mal escritos, o que é que eu gostaria de solicitar a Vossas Excelências? Esse artigo 17. Alguns e algumas de nós gostaríamos de discuti-lo melhor, porque eu entendo que há mandatos que querem ampliar essa isenção. E há mandatos, que é o caso do nosso, que gostaria de sugerir por exemplo, que a isenção fosse dada apenas para o local de culto, porque acreditamos que seja importante. Então, eu gostaria, senhor presidente, pelo bem do democrático debate, pelo bem desta casa, para que esta casa não seja feita de mecanismo carimbador da prefeitura, que a gente possa destacar também o artigo 17, sabendo, Vossas Excelências, sabendo que a prefeitura já se comprometeu, isso quem disse foi o secretário de Finanças, que em sendo retirado esse artigo desta lei, ele voltará como lei específica para essa casa, para que a gente possa discutir com o tempo e a tranquilidade que a democracia exige. A pressa será sempre inimiga da democracia. Onde houver pressa, pode ter certeza absoluta que a democracia está sendo vilipendiada. Ouço com muito carinho o vereador André Regis.